Olá, vamos a mais uma aula de redação. O tema de hoje é medidas socioeducativas propostas pelo ECA. Punição adequada para o menor infrator ou estímulo à criminalidade? Ao longo do nosso texto, nós vamos, às vezes, adaptar certas expressões. Por exemplo, menor infrator mesmo, nós vamos deixar de lado e vamos colocar adolescente em conflito com a lei, ok? Mas antes de mais nada, relembre que você vai fazer um texto dissertativo, argumentativo, que você precisa formar um ponto de vista em relação ao tema dado e ao selecionar os argumentos e os fatos para defender esse ponto de vista, você o fará com coerência e coesão, ok? E a proposta de intervenção, claramente, se você vai apresentar uma, porque principalmente no Enem ela é obrigatória, ok? Então você a faça respeitando os direitos humanos. E vamos ao primeiro texto para que nós tenhamos uma noção, começar a ter noção do que nós vamos falar, para direcionar o nosso ponto de vista. Nós vemos aqui o raio-x dos menores infratores, ou seja, dos adolescentes em conflito com a lei no nosso país. E vemos claramente que o número é gritante. 189 mil é o número de menores cumprindo medidas socioeducativas. Isso porque ainda não está bem atual esse gráfico. Por sexo, nós temos 10% desse número são meninas e 90% os meninos. E por idade, você observa que o que nos interessamos aqui está de 12 a 21, mas o que nos interessa mais de perto é entre 12 e 18 anos, aqueles que vão cumprir as medidas socioeducativas ditadas pelo ECA. Aí você observa que de 12 até 18, por exemplo, é claro que até 21 eles poderão estar lá, dependendo da época em que ele entrou, mas nós vamos ver que principalmente aqui, olha para você ver como que está grande, cresceu assustadoramente aqui, olha, a prática de infrações, né, pelo menor. Então, nós vamos observar que esse número vai só crescendo, então justifica também as pessoas estarem sempre discutindo sobre o que fazer e desacreditar, por exemplo, de medidas socioeducativas que estão sendo aplicadas. Então, aí você vê que muitas pessoas falam que deveria haver redução da maioridade penal, em vez de 18, passar para 16, por exemplo, que é uma idade que o jovem já pode votar, então ele já deveria também pagar pelo erro que cometeu. No entanto, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê medidas para corrigir, né, as infrações que o jovem venha a praticar. Aí nós vamos ter vários tipos de medidas, dependendo do grau da infração que ele tenha cometido. Então, olha, tem a liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, internação sem atividades externas, assim como também tem a internação com atividades externas, a semiliberdade, advertência, obrigação de reparar dano. Portanto, dá para nós concluirmos aqui que cometeu uma infração e foi levado à presença do juiz, por exemplo, então ele pode receber de uma simples advertência até a restrição da sua liberdade, do seu direito de ir e vir, porque ele pode ficar interno. Então, conclusão, existem punições, mesmo que a lei seja de caráter pedagógico, ou seja, não é para ser punitivo e sim educativo, mas é claro que acaba sendo uma punição, vamos dizendo assim, né? É lógico que é. Mas se é punição, então por que continua cometendo crimes? Ou seja, é o que muita gente discute. Então, mas então tem que reduzir a maioridade. Mas será que é esses aspectos, esses fatores que nós estamos vendo aqui, essas medidas que nós estamos vendo, será que se elas fossem bem aplicadas na hora certa, na medida certa, e de acordo com o grau da infração cometida, fosse fiscalizado, fosse observado mesmo e
para que o jovem pudesse realmente mudar o seu comportamento? Será que não ia mudar, não? Né? O que nós, né? São só perguntas para que nós possamos começar a formular nosso ponto de vista. Só de falar desse jeito, você já está vendo que, por exemplo, já estamos caminhando para nós acreditarmos nisso aqui. Isso aqui seria suficiente, sim, se pudesse ser aplicado com eficácia. E a gente olha aqui nesse outro gráfico, por ato de infração, aos 5 mais, ou seja, os casos mais frequentes de infração do adolescente. É o tráfico de drogas, é o roubo, tanto simples quanto qualificado, e é o furto também, tanto simples quanto qualificado. Não apareceu aqui assassinato, né? Mas é claro que a gente sabe que tem. A gente sabe que muitas vezes até as estatísticas são um pouco maquiadas para poder ver se diminui a aparência do problema, né? E aí nós vamos, aí você começa a pensar, tem que fazer alguma coisa. Aí eu vou jogar então esse jovem, por exemplo, de 16 anos, eu jogaria lá na prisão junto com o preso comum, mas e aí vem artigo 227 da Constituição Federal. Então, observa que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade e opressão. Ou seja, resumindo, certamente a lei prevê que se uma criança, um adolescente, receber isso aqui durante sua vida, durante sua infância, durante sua adolescência, ele vai ser um adulto que observa os direitos e deveres, um adulto que anda no caminho do bem. Mas, então, por que há tantos no caminho do mal? Bom, certamente, então, está faltando alguma aplicação aqui do artigo 227. E como nós estamos falando sobre criança e adolescente, aí para poder observar de perto a criança como criança e o adolescente também como pessoa em formação, aí nasce o ECA, que é o conjunto de regras que estabelece as relações do Estado, da sociedade com menores de idade. Nesse ano de 2020, ele completa 30 anos, porque é de julho de 1990, e o seu modelo de responsabilidade penal para o menor infrator ainda provoca debates na sociedade. Então, ótimo, isso aqui é um ponto de partida para o nosso texto, olha, né? Apesar de ter, então, essa lei que rege, que estabelece as relações do Estado com os menores, e a sociedade também, com os menores, então, esse modelo de responsabilidade penal ainda provoca debates na sociedade. Dentre os artigos que tratam das medidas socioeducativas, destacam-se o artigo 101, que dispõe sobre medidas específicas de proteção aplicáveis ao menor de 12 anos no incurso na prática infracional. Por exemplo, aí nós vamos ter encaminhamento, inciso 1, aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Então, quer dizer, até aquele que é menor de 12 anos e não passa ileso, não, se levar a coisa a sério. Então, vai ser encaminhado aos pais ou responsável, mediante um termo de responsabilidade, vai receber orientação, apoio e acompanhamento temporários, vai ter que apresentar matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Ótimo.
Aí vem o artigo 112, que vai dispor sobre medidas aplicáveis ao adolescente agora de 12 a 18 anos, verificada, é claro, a prática infracional. Então, dependendo da prática, da infração que ele cometeu, ele pode receber de uma simples advertência do juiz, ou então uma obrigação de reparar o dano, é claro, não exclui a anterior, né? Vai receber advertência e também vai ter que reparar o dano, o prestação de serviço à comunidade, pode ter uma liberdade assistida, não vai ficar livre como um passarinho, né? Pode ter sua inserção em regime de semi-liberdade, ou vai ficar interno em estabelecimento educacional. E também qualquer uma das previstas no artigo 101, dos incisos 1 a 6, que lemos no slide anterior, certo? Nesse aí. Ótimo. Bom, daí a gente começa a pensar, de acordo com o texto 4 aqui, que a imputabilidade dos menores, ó, imputabilidade, se é imputável, quer dizer que pode aplicar uma pena aos menores de 18 anos. Está prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, ainda hoje, as discussões sobre o tema ganham contornos apaixonados e um certo grau de irracionalidade no discurso dos defensores de penas mais severas. Ou seja, o autor desse texto aqui chama de irracionalidade aqueles que estão discursando, defendendo penas mais severas do que as que rezam o ECA. Essa posição acaba ignorando as reais causas que, na maioria das vezes, levam o menor a praticar infrações. Então, quer dizer que a pessoa, segundo o autor desse texto aqui, aquele que defende penas mais severas para o adolescente em conflito com a lei, ele ignora as causas. Quer dizer que essa pessoa desse texto aqui, ela é a favor de que se combatam as causas que fizeram com que o jovem chegasse àquele patamar de criminalidade. E na maioria das vezes, né, aquele que leva a praticar infrações. E insiste, e essas pessoas, então, que não observam essas causas, insistem em não reconhecer as transformações ocorridas nesta área com o advento do ECA, que tem proporcionado resultados positivos nunca alcançados anteriormente. E quer dizer, tem resultados positivos e às vezes a pessoa só vê os negativos. Mas é claro que esses positivos podem estar muito poucos, muito abaixo do esperado, então é o que nós podemos discutir no nosso texto, que certamente onde não há tantos resultados positivos, não é porque as medidas não são adequadas, é porque às vezes a forma como elas são aplicadas é que não é conveniente, né? A lei atual não permite que menores de 18 anos fiquem impunes quando cometem atos infracionais. Então, o artigo 2º do ECA considera adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos. E este, ao cometer uma infração, está sujeito às medidas previstas no Estatuto, que vão da simples advertência, como comentamos agora mesmo, até a internação. E essa internação nada mais é do que a prisão do infrator em estabelecimento próprio e adequado, e não uma prisão comum onde vai qualquer tipo de detento, né? Reservado para adolescentes apenas, com acompanhamento de técnicos por todo o tempo que ali permanecerem, sempre com o objetivo de puni-los e ressocializá-los. Então, fala que não é punitivo, que é só pedagógico, mas é lógico que é uma punição sim, porque eles não vão fazer o que desejam enquanto estiverem sob a orientação dessas medidas. O ECA inova quando permite a punição do adolescente infrator, ou seja, do adolescente em conflito com a lei, né, a partir dos 12 anos. Idade esta muito inferior aos 16 anos pretendidos por alguns. Ou seja, alguns que estão defendendo aí a redução da maioridade penal, pega nessa idade aqui
certamente porque é a idade que já pode votar. Então, segundo ele, se já pode votar, se tem consciência para escolher um candidato, ele já também tem capacidade para discernir o certo do errado. Mas o faz de forma responsável, seguindo os caminhos de uma lei, antes de tudo pedagógica, cujo fim é a proteção integral da criança e do adolescente, e não apenas sua inconsequente punição. Então, quer dizer, não é só punir, né? É como se fosse, é igual quando a gente vai educar o nosso filho, a criança, a gente vai pôr de castigo, fazer qualquer coisa, mas você tem que entender por que que ele está fazendo aquilo, e a gente tem que observar que ele não vai praticar novamente aquele erro. É assim que poderá recuperar. É lógico que nós estamos falando de pessoa que fez muito mais do que um simples erro que um filho às vezes comete quando ainda é pequenino. Mas é de pequenino que se torce o pepino, né? Então, se também já tivesse sido punido desde mais cedo, né, talvez não tivesse chegado a tanto. Mas aí falta muita estrutura, como nós já comentamos, falta estrutura familiar, falta uma educação com qualidade, falta falta emprego, né? É muita desigualdade social, então as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis de serem contornadas. Aí chega a idade que ele começa a praticar crimes. Então, busca-se a recuperação daquele que errou, levado por inúmeros fatores sociais, ou até mesmo por sua imaturidade, reintegrando-o à sociedade com o resgate de sua cidadania. Ok. Aí, então, depois de que você lê os textos de apoio, aqui é lógico, eu coloquei bem mais do que o que normalmente a gente tem numa prova, mas nós estamos nos preparando para uma, e você tem que saber fazer isso. Você prepara para uma prova de redação, escolhendo um determinado tema e fazendo pesquisas em torno dele, para que você tenha, dependendo do assunto que vai lhe aparecer, você tem a bagagem para falar sobre ele. E então, você pega o tema medidas socioeducativas propostas pelo ECA, punição adequada para o menor infrator ou estímulo à criminalidade, aí você tem que observar que aqui existe uma interrogação. Então, o seu texto deverá responder a essa pergunta. Ele tem que responder a essa pergunta, certo? E aí você, depois que você lê os textos que lhe apareceram, você, com a sua experiência de mundo, você forma uma opinião. Por exemplo, com o aumento da criminalidade envolvendo jovens, reacende-se o discurso infrutífero de que medidas mais rigorosas devem ser aplicadas para conter tal avanço. Então, vamos dizer, esse é o nosso ponto de vista. Aí vamos observar que nós estamos falando de criminalidade que envolve o jovem. Bom, então sempre que as estatísticas mostram que isso está crescendo, em vez de diminuir, que é o desejo da sociedade, aí começa de novo os discursos, né? Começam os discursos novamente, mas nós já colocamos nosso ponto de vista que é infrutífero, né? Porque querem medidas mais rigorosas, mas o fator não é simplesmente mais rigor no que vai fazer, mas sim mais qualidade no que vai fazer, né? Então, esse é o ponto de vista que nós vamos defender ao longo do nosso texto. Guarde bem tudo isso aí, que você vai ver que todo esse resumo que está aqui no projeto vai aparecer no seu texto. Aí, então, para que eu defenda este meu ponto de vista aqui, o que eu vou definir no texto? Então, é lógico que eu tenho que falar do ECA, porque é a lei que vai amparar o personagem do nosso texto, que é o jovem, o adolescente em conflito com a lei, mas nós temos que observar também, sobretudo, o artigo 227 da Constituição Federal de 88, porque é daí que especificou, né, uma lei específica para a criança e o adolescente. Nós temos também que abordar sobre
há aqueles que defendem redução da maioridade e nós temos que abordar a necessidade de aplicar melhor as leis existentes. Se você observar bem, você vai ver que isso aqui, bem desenvolvido nos 3 parágrafos de desenvolvimento, realmente vai mostrar o nosso ponto de vista, que aqui, o ponto de vista aqui é que nós não estamos concordando com medidas mais rigorosas, nós estamos concordando, nós estamos apontando para melhor forma de aplicar as medidas que já existem. Aí sim nós podemos ter uma esperança de redução da criminalidade, de afastar o jovem desse mundo sinistro. Aí, o que nós vamos ter agora? Se eu vou definir esses 3 pontos, eu vou ter 3 argumentos, ou seja, esses 3 argumentos vão formar os nossos 3 parágrafos de desenvolvimento. Aí no argumento 1, então eu já tinha definido que eu vou falar do ECA, do artigo 227, então eu vou falar sobre para que veio o ECA. Veio para quê? Né? Veio para amparar legalmente a criança e o adolescente como sujeitos de direito, como prega a Constituição Federal no seu artigo 227. Depois, este aí vai ser o nosso tópico frasal, ou seja, aquela frase que você vai usar, aquele período que você vai usar para começar um parágrafo de desenvolvimento. Depois que daqui a pouco nós vamos ver o que nós vamos acrescentar aqui para confirmar esse tópico frasal e o nosso parágrafo ficar completo. Depois, no outro parágrafo de desenvolvimento, que vai ser, nós vamos desenvolver o argumento 2, que é quando nós íamos abordar sobre aqueles que defendem a redução da maioridade. Então, nós vamos dizer, por exemplo, que vários segmentos sociais consideram ineficazes tais medidas, são a favor da redução da maioridade penal, mas nós já lemos, nós já estudamos, a Constituição Federal cita direitos e garantias individuais como cláusula pétrea, ou seja, como imutável. Então, não tem como mudar isso aí, a não ser que mude a Constituição, certo? Bom, e no argumento 3, nós vamos falar, olha lá, o que eu ia definir no meu terceiro ponto aqui. Necessidade de aplicar melhor as leis existentes. Então, eu posso começar o parágrafo com um tópico frasal mais ou menos assim, ó. O Brasil já possui leis suficientes em relação ao assunto em discussão. O que falta é cumpri-las com eficácia, haja vista que o ECA objetiva dar respostas a um delito cometido pelo jovem. Então, já tem o ECA para poder responder, né, para esse jovem o que vai acontecer com ele por ele ter cometido um determinado crime. Então, não são mais leis de que nós estamos precisando é saber aplicar as que já existem, certo? Aí depois, então, já desenvolvi todo os meus pontos que eu defini para falar no meu texto, já desenvolvi, eu vou concluir meu texto com, como sempre, lógico, com uma conjunção ou uma locução conjuntiva conclusiva, ou seja, um conectivo com valor de fechamento, de encerramento das ideias. E aí eu pego, depois desse conectivo, eu reafirmo o tema ou a tese, ou seja, eu dou uma voltada no tema ou na minha tese, logo após esse conectivo, e logo em seguida eu apresento a solução, a possível solução, né? Aquilo que eu acho que vai ser o resultado, né? Que vai dar o resultado que nós estamos buscando. Então, nós temos que entender aqui que se eu juntar o tema, ou melhor, o tema ou a tese, mais esses termos que eu vou definir aqui, aí eu vou ter a minha introdução, que é o nosso primeiro parágrafo. Depois, quando nós formos para desenvolver argumento 1, argumento 2, argumento 3, aí nós vamos ter segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. E quando partirmos para a conclusão, então teremos o quinto parágrafo num texto como esse aqui. E aí, depois que na minha solução executível, né, ou seja, que é possível de ser
adaptada, eu vou lembrar de família, de Estado e de sociedade. Eu acho que diante de um assunto desse, não tem como excluir ninguém aqui, ó, nem família, nem Estado e nem sociedade, porque todos juntos tinham que garantir os direitos fundamentais do jovem e adaptando as leis que nós temos e normas à realidade brasileira e à necessidade de cada jovem. Porque se ele tem instituições adequadas, agentes adequados, famílias, escolas e trabalho, quando ele já possa trabalhar, isso aí vai ser o fator que poderá corrigir desigualdades e falta de oportunidades, que cremos que são os fatores propulsores da entrada do jovem para o mundo do crime, né? E se nós conseguirmos instituir isso aí na vida dele, pode acreditar que com isso aí nós estamos caminhando para a recuperação e a inclusão desse jovem. Aí nós poderíamos ter um texto que seguiria esse quadro aqui, ó. Por exemplo, vamos trabalhar no primeiro parágrafo, como já combinamos, com mais ou menos, né, 6 linhas, não quer dizer que tem que ser 6, aqui até que coincidentemente deu 6 linhas, mas não quer dizer que não pudesse ser 7 ou que não pudesse ser 5, certo? Desde que você faça isso aqui lá na sua introdução, olha, contextualize o tema na íntegra, ou seja, mostre o tema aqui dentro da introdução. Aí você coloca sua tese, que nós vamos ver, a pessoa que vai ler seu texto precisa identificar ali o seu ponto de vista de forma impessoal, nada de eu, etc e tal, já sabemos disso, né? E apresentar a tese que representa o seu ponto de vista sobre as causas do problema discutido. É importante ressaltar que você não deve ainda desenvolver suas ideias, já falamos, seja breve e objetivo. Então, já combinamos no slide anterior os pontos que íamos definir, que era o ECA, mais o artigo 227, abordar sobre os que defendem a redução da maioridade e necessidade de aplicar melhor as leis existentes. Se eu juntar isso aí com a minha tese ou com o tema dado, eu poderei ter isso aqui, olha. Diante do aumento da criminalidade envolvendo os jovens, reacende-se o discurso infrutífero de que medidas mais rigorosas devem ser aplicadas para conter tal avanço. Percebe que aqui você tem exatamente o seu ponto de vista, a sua tese está aqui. É lógico que o tema está contextualizado na íntegra aqui, porque quando o tema é medidas socioeducativas, se é punição ou se é incentiva à criminalidade, então já colocamos aqui que o que precisa, que o discurso é infrutífero, se quiser que coloque mais rigor nas medidas, que o que nós precisamos fazer é aplicar melhor as medidas que já existem para conter o avanço do jovem na criminalidade. Agora, argumentando que as medidas socioeducativas elencadas pelo ECA não corrigem o adolescente em conflito com a lei, parte da sociedade defende a redução da maioridade penal. Aí eu lembro que nós íamos falar sobre redução, então já colocamos aqui. No entanto, o que falta não é mudar a legislação existente, mas sim a forma como ela é aplicada. E a necessidade de aplicar melhor as leis existentes. Repare que tudo que você combinou aqui de fazer o seu texto, você já colocou na introdução. Aí sim você tem uma ótima introdução. E vamos para os parágrafos seguintes. Nos parágrafos seguintes, que nós já combinamos que às vezes, dependendo do tema que você vai fazer, qualquer tema pode ser, dependendo de você mesmo que vai escrever, às vezes você queira fazer a sua redação só com 2 parágrafos de desenvolvimento, seria o segundo e terceiro parágrafo, que o primeiro já é a introdução, que vai levar mais ou menos 7 linhas para cada um, né? Mas nós já combinamos em outras aulas também, que em geral nós até trabalhamos, sempre foi com 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, mas isso é opcional, depende da sua capacidade para poder desenvolver e argumentar bem o seu ponto de vista só em 2 parágrafos, tudo bem, certo? Mas aí, nesses parágrafos
nesses 2 ou nesses 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai apresentar o problema, tópico frasal. Lembra que já colocamos ali atrás, no slide anterior, os tópicos frasais para cada parágrafo de desenvolvimento. Vamos comprovar o problema, fundamentando, dando exemplo, se for o caso, e concluir a ideia do parágrafo. Cada parágrafo tem que ter a sua conclusão, ou seja, você tem que dar um fim para cada parágrafo para você começar um outro. Então, poderemos trabalhar mais ou menos assim. Ó. No argumento 1, nós já analisamos lá atrás os tópicos frasais que nós íamos usar em cada parágrafo. Então, no argumento 1, nós decidimos que íamos falar sobre para que veio o ECA, né? Ele veio para amparar legalmente a criança, adolescente, isso tudo para poder fazer valer o artigo 227 da Constituição Federal de 88, tratando a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, mas para garantir que eles são sujeitos de direitos, que eles têm direitos e que estão sendo respeitados, tem que garantir a vida, saúde, educação e aí tudo mais que nós já comentamos lá atrás nos textos de apoio também. Assim, eles poderão realmente ser cidadãos de fato e pessoas em desenvolvimento. Então, nós respeitar, sobretudo, que eles são pessoas em desenvolvimento. Cometendo infrações, mas eles podem cometer infrações, sim, se cometer infrações, são submetidos ao artigo 112 do ECA, certo? E assim, então, é aquilo que a gente pensa que pode fazer nesse parágrafo. E lá vamos nós. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, nasceu para amparar legalmente a criança e o adolescente como sujeitos de direito, como apregou a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227. Ponto final. Assim, busca garantia de vida, saúde, educação, liberdade, convivência familiar e comunitária, entre outros direitos, que não precisa citar todos, que os promovam como cidadãos de fato. Então, se garantir esses direitos, eles estão sendo considerados cidadãos de verdade, na condição de pessoas em desenvolvimento. Por isso existe a lei própria para eles, porque eles são pessoas em desenvolvimento. Então, não podem ser tratados como aqueles que, segundo a lei, já são pessoas formadas, completamente capazes de discernir o bem do mal. E ainda incidindo em ato infracional, quer dizer, o ECA existe para proteger a criança, amparar, buscar garantia dos seus direitos, mas se ele incidir em ato infracional, o adolescente entre 12 e 18 anos será submetido a medidas socioeducativas de caráter pedagógico e não punitivo, para poder mostrar que nós estamos de acordo com a lei, elencadas no artigo 112 da Lei 8069 de 1990, só para poder fazer referência ao número da lei, certo? Então, esta é a lei, esta lei é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Só para mostrar que nós temos conhecimento. Aí vamos para o argumento 2, que é quando nós íamos falar daqueles que defendem a maioridade, a redução da maioridade penal, mas nós já falamos que isso não vai poder acontecer, porque é cláusula pétrea na Constituição Federal, então é imutável, a menos que mudemos a Constituição. E quando eles defendem essa redução da maioridade penal, eles defendem porque dizem que essas pessoas, esses adolescentes, eles têm capacidade para discernir o certo e o errado. Então, eles precisam de mais rigor para poder parar de praticar infrações. Mas nós vamos ver que o jovem em conflito com a lei já o é por alguma negligência. Quer dizer, nós estamos considerando que nós não podemos ficar combatendo, não é simplesmente o mal em si, mas as causas que provocaram aquele mal. Então, se ele está assim, porque às vezes já sofreu alguma negligência ao longo de sua vida, que assim, de novo, será negligenciado, se for simplesmente aplicar ali, mais rigor nas medidas, né, como diz assim, de punição desse jovem, sem realmente tentar educá-lo para uma vida diferente, né?
aí sim vamos estar impossibilitando a sua recuperação. E juntando tudo isso aí ordenadamente, podemos dizer, contudo, por que eu comecei com contudo? Veja bem, terminamos assim, ó, e ainda rescindindo em ato infracional, o adolescente entre 12 e 18 anos será submetido a medidas socioeducativas de caráter pedagógico e não punitiva, elencadas no artigo 112. Contudo, vários segmentos sociais consideram ineficazes tais medidas, discussando a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, o que não sobrevive à Constituição Federal, que cita direitos e garantias individuais como cláusula pétrea, ou seja, imutável. Para eles, um jovem de 16 anos, por exemplo, já possui discernimento suficiente para separar o certo do errado e que, não recebendo punição mais acirrada, sente-se motivado a continuar no crime. No entanto, se fosse dessa forma, mais uma vez, esse jovem estaria sendo posto de lado, a lei estaria sendo infringida por não atender à sua necessidade de desenvolvimento pleno e não teria dado a ele a oportunidade de um caminho diferente. E no argumento 3, nós vamos falar que o Brasil já tem leis suficientes, o que precisa é saber aplicá-las com eficiência, né? Então, resumidamente, todas as nossas ideias do argumento 3 estão aqui colocadas no terceiro parágrafo de desenvolvimento. Além disso, o Brasil já possui leis suficientes em relação ao assunto em discussão. O que falta é cumpri-las com qualidade, haja vista que o ECA objetiva dar resposta a um delito cometido pelo jovem, ou seja, ele cometeu infração e tem lei para punir. Segundo o Estatuto, o adolescente em conflito com a lei poderá ser submetido desde a advertência, pode começar com uma coisa mais simples, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, entre outras medidas, inclusive perda da liberdade, conforme a natureza da infração e sua gravidade. Sabe muito bem o que significa essa perda da liberdade aqui, não é que vai ficar para sempre lá, é lógico, né? Perda da liberdade é porque ele vai ficar interno mesmo, por um determinado tempo. No entanto, se as medidas não forem aplicadas com seriedade e eficácia, se o jovem retorna para o meio familiar, escolar e social com as mesmas características de desigualdades e exclusão sociais, não poderá ser recuperado. Então, dá para ver, qualquer um que for ler sua redação, dá para perceber, principalmente aqui no final, que você está mostrando que existem as medidas para recuperar esse jovem. Mas também não adianta que as medidas sejam bem aplicadas se ao retornar para o seio da família, porque é lógico que todo mundo vai, a maioria pelo menos, vai retornar para uma família, ou para uma escola, ou para a sociedade, seja, se continuar com as desigualdades, as exclusões sociais, não tem jeito, não tem como recuperar. É ficar enxugando o gelo, não vai adiantar. Tem que combater as causas que levam o jovem à delinquência. E aí nós vamos à conclusão. O portanto, o logo, dessa forma, dessa arte, e assim vai. E aí nós vamos reafirmar a nossa tese e apresentar uma possível solução. Então, vamos começar hoje com o logo. Logo, diante do exposto, quer dizer, diante de tudo que foi desenvolvido nesses 3 parágrafos de desenvolvimento, fica claro que as medidas não são para punir o jovem, nem incentivar sua reincidência, mas para ressocializá-lo, devolvendo-lhe a oportunidade de voltar à convivência social. Então, quer dizer, as medidas, a pergunta lá era, as medidas socioeducativas é punição ou incentiva a criminalidade? Então, não é punição, é para ressocializar. Não é para incentivar a reincidência, e sim para ressocializar, certo? Então, você observa que aqui nós estamos tanto voltando ao tema, como estamos respondendo à pergunta que ele fez. Agora, então, mas então não vai reincidir, não vai punir, nem vai reincidir, e vai ressocializá-lo como? Mas para que isso aconteça, faz-se necessário que família, Estado e sociedade sejam capazes de oferecer a esse jovem seus direitos fundamentais, adaptando as leis e normas à realidade brasileira e à real necessidade de cada jovem.
porque tem que dar a César o que é de César. Tem que ser o que ele precisa para que seja o bastante para que ele enxergue uma possibilidade de mudança. Então, nós vamos precisar ter instituições adequadas, agentes e familiares preparados e atividades escolares e trabalho assíduos, atividades escolares e trabalho assíduos. Tanto a escola como o trabalho tem que ser assíduos. Eu sei que trabalho já não é para todo mundo, né? A partir dos 14, como aprendiz, e só a partir dos 16, como trabalhador de carteira assinada, por exemplo, né? Que aí já pode realmente trabalhar. Mas talvez as pessoas não aceitam, mas o trabalho é uma das coisas mais eficazes para manter a pessoa distante das coisas erradas. E a escola e o trabalho. Então, se puder imprimir isso aqui, atividades escolares, trabalho assíduos, corrigindo desigualdades e falta de oportunidades, tem que dar oportunidade. Certamente serão o caminho mais curto para inclusão e recuperação desses jovens, que é o que nós estamos buscando. Então, espero que quem lê a redação, que agora está toda colocada aqui, tenha percebido que realmente ela responde à pergunta feita lá no tema, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.